Olá, esta é a aula número 7 para os alunos que estão interessados em prestar esses dois vestibulares aí, o da ETEC, vestibulinho da ETEC e do Enem. No tema de hoje nós vamos continuar aquela sequência de geometria, falando sobre mais especificadamente a geometria plana nesse primeiro momento, e o tema de hoje será área. Antes de começar, gostaria que você se inscrevesse no canal, compartilhasse caso você goste das aulas e tal, e fique atento com a inscrição, porque aí quando tiver postagens você está sempre recebendo notificações aí para que não perca nenhuma aula, tá? Então após aí algumas semanas aí sem postar, nós vamos continuar por conta dos feriados e tudo mais. Nós vamos continuar a sequência das aulas semanais. Então, tema de área, só lembrando rapidamente da aula 6, que foi a aula anterior, nós fizemos a área do quadrado e do retângulo, fizemos alguns exercícios sobre isso, e hoje nós vamos falar sobre triângulos e trapézios, tá? Que são dois temas das matrizes aí desses vestibulares. E rapidamente, só lembrando o conceito de área, é quando a gente calcula o espaço, o tamanho de alguma coisa, sinônimos de área em matemática, tá? Então, das formas geométricas, quadrado e retângulo nós já fizemos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre triângulos e trapézios. Geralmente ensina-se os dois na sequência porque uma depende de outra, E aí, só para a gente dar uma retomada rapidinho, a área do retângulo, fizemos a aula passada, é base vezes altura, não é? E aí eu peguei aqui este triângulo aqui, que é um triângulo que a gente chama de triângulo retângulo, já como gancho da aula anterior para a gente poder fazer, Aqui eu já coloquei o cantinho que a gente chama de ângulo de 90 graus, forma um canto ali e tal, Para a gente poder perceber que a área do triângulo e a área do retângulo, elas estão relacionadas, Por que estão relacionadas? Se a gente perceber aqui no desenho, eu vou completar caso você não tenha percebido, no caso aqui o retângulo, seria desse jeito aqui, não é? Desse formato aqui, tá? E o que acontece com o triângulo, mais especificadamente o triângulo retângulo que está aí no desenho? Ele é a mesma coisa, só que está dividido em duas partes. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se você pegar um triângulo e dividir no meio, dividir na metade, ele vai ser transformado aí em um triângulo, o triângulo retângulo, que a gente chama, E aí eu peguei esse daqui porque é mais fácil da gente relacionar os dois conceitos, que é o que? A gente relaciona o conceito da área do retângulo, que é base vezes altura, e o que vai mudar aqui no caso quando a gente precisar calcular a área de um triângulo? A gente vai fazer a mesma coisa, só que vai dividir por 2, não é? Por que dividir por 2? Dividir na metade. Então, a área deste triângulo ficaria desse jeito aqui, ó. A área, seria a base vezes a altura, então vou seguir lá o 3 centímetros vezes 4 centímetros, certo? E no final, nós vamos dividir o resultado por 2, porque a área do triângulo é metade da área do retângulo, certo? Aqui eu acho que sempre eu gosto de fazer desse jeito, sempre simplificando, fica mais fácil, Então, o 4 dá para simplificar por 2, então vai ficar 3 centímetros vezes 2, que é igual a 6, Então, 3 vezes 2 é igual a 6, centímetros vezes centímetros, como vimos na aula anterior, a gente pode escrever como centímetros quadrados, que é a mesma coisa que multiplicar 2 vezes. Lembrando, o conceito de área, toda unidade de área tem essa unidade quadrada, centímetros, metros e assim vai. Então, a área de um quadrado, a área de um retângulo está relacionada com a do triângulo, certo? A gente faz a mesma coisa e divide por 2, o mesmo conceito, tá? Então, de uma maneira geral, que a gente criou fórmulas, para esses, a gente vai criar aqui também. Então, a área de um triângulo, de uma maneira geral, porque a gente tem outros tipos de triângulo, não só o triângulo retângulo, tem triângulo isósceles, equilátero e tal, mas de uma maneira geral, a área é assim, tá?
porque dependendo do triângulo a gente não tem a medida da altura, então precisa fazer mais algumas coisas. Mas, de uma maneira geral, é a base vezes a altura, certo? Representado por B e H, igual a gente viu na aula anterior. Tudo isso dividido por 2, tá? Então, esta é a área de um triângulo qualquer, tá? Bom, e agora nós vamos relacionar a área do triângulo com o trapézio, tá? Porque é uma relacionada com a outra. Repara que eu coloquei aí o trapézio no desenho e já dividi o desenho na metade, para a gente perceber que esse trapézio ele é formado por 2 triângulos, tá? Não é o triângulo um triângulo retângulo, tá? São outros tipos de triângulo, no caso desse desenho que eu coloquei, mas o conceito da área é o mesmo, que é fazer base vezes altura dividido por 2. Nesse caso aqui, a gente só vai fazer a dedução da fórmula, tá? E depois nós vamos fazer alguns exercícios aí envolvendo esses 2 temas. Bom, então começando aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter, nesse caso do trapézio, que faz parte dos quadriláteros, a gente tem a base menor, representada por B minúsculo, e temos a base maior, representada por B maiúsculo, tá? E as alturas desses 2 triângulos, para quem não lembra, a altura é a distância do bico, lá do vértice, né, do triângulo até a base, isso aqui que nós chamamos de altura, tá? Forma também, né, um ângulo de 90 graus aqui, certo? No desenho, né? Isso aqui que seria a altura desse triângulo, tá? Bom, e aqui do lado nós vamos fazer a mesma coisa, só que a altura está aqui, ó, tá nessa parte aqui, tá vendo? Ela tá fora, né, vamos dizer assim, tá? Vou fazer aqui mais ou menos aqui só para vocês entenderem, tá vendo? A altura seria isto aqui, ó, esta medida. Forma também um ângulo de 90 graus. Na matemática a gente fala que está perpendicular, né? Então, aqui a altura é a mesma, né? Porque a distância entre a base maior e a base menor é a mesma, então aqui também seria o H, tá? Então aí a gente tem a base maior, a base menor e a altura. Como que a gente faria o cálculo da área desse trapézio, tamanho desse trapézio, tá? A gente vai juntar essas 2 medidas, mas só uma característica também importante é que a base maior e a base menor, elas são perpendiculares, perdão, paralelas. O que significa isso? É que se eu prolongar essa linha, igual eu fiz aqui com o segmento para fazer a altura, prolongar para um lado para o outro, tanto a base maior quanto a base menor, elas nunca vão se encontrar, afinal são paralelas, né? Então são paralelas, elas não se encontram, tá? Então esse é um dos conceitos do trapézio, certo? Bom, e aí para a gente chegar na área do trapézio, eu vou colocar aqui como área 1, tá? Esta parte aqui que é esse outro triângulo, e a área 2, vou colocar aqui como o outro triângulo. A gente chega como nesta área do trapézio? Basta a gente fazer a soma destas 2 áreas, dessas 2 medidas, ou seja, para chegar na área do trapézio, vou fazer a área 1 mais a área 2, tá? Aqui do lado vou fazer a dedução, né, da fórmula, tá? Então aqui ficaria área, certo? A área 1 seria um triângulo, acabamos de ver, base vezes altura dividido por 2. Então ali seria a base maior, né, vezes a altura, tudo isso dividido por 2, tá? Mais a soma do que eu chamei de A2, que seria a área do outro triângulo. A única diferença é que eu tenho um B minúsculo aí representando a base menor. Então ficaria B minúsculo vezes H, que é a altura, as 2 alturas aí nesse caso são iguais, dividido por 2, tudo bem? Então, esta seria o início. A gente só vai dar uma reduzida aqui na fórmula para ficar um pouquinho menor. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai juntar, em matemática a gente fala colocar em evidência, tá? A gente vai colocar aqui entre entre parênteses, as letras e os números que não se repetem. O que não se repete aí? Seria o B maiúsculo, representando a base maior, o sinal de mais e o B minúsculo. Tá? Vou colocar ele aqui em parênteses. Tá?
E a multiplicação aparece nas duas partes da fórmula, vou colocar a multiplicação, e o H também, tá? O que acontece aqui, ó? Se eu fazer H vezes B, fica aqui, ó, BH, né? Mas, se eu fazer o B vezes o Bzinho aqui, volta nessa parte. Então, eu estou escrevendo a mesma coisa, só que uma forma mais reduzida. Para a gente não ter que fazer dois cálculos, a gente faz um cálculo só, tá? E embaixo, nas aulas aí de fração, a gente viu aí também, né? Embaixo, o 2, o denominador aparece nos dois cálculos, ou seja, eu posso dividir o resultado só uma vez por 2, em vez de fazer ele separado, né? Então, esta seria a fórmula que calcula qualquer área de trapézio, tá? Então, esse B maiúsculo, B minúsculo, H, eles são números, a gente vai substituir na fórmula e vai fazer o cálculo de acordo com o que o exercício se pede. Então, se pedir área de trapézio, a gente vai usar essa fórmula aí, que é uma dedução da área do trapézio, certo? Só lembrando, B maiúsculo é a base maior, B minúsculo a base menor e o H a altura. Então, esta fórmula veio da dedução de duas áreas de dois triângulos diferentes, tá? Bom, para fixar a ideia, vamos fazer alguns exercícios, começando com esse aqui da ETEC. Eu peguei alguns exercícios um pouco mais antigos para o ano de 2022, né? Mas, porque na minha visão eles são mais práticos, então eles dão uma ideia melhor dos conceitos matemáticos. E recentemente, né, caindo muita coisa teórica, assim, vamos dizer assim, né? E aí eu acho que facilita a compreensão. Bom, vamos lá então. ETEC 2015. O circo é uma expressão artística, parte da cultura popular, que traz diversão e entretenimento. É um lugar onde as pessoas têm a oportunidade de ver apresentações de vários artistas, como palhaços, mágicos palhaços, malabaristas, contorcionistas e muito mais. Mas mas antes que a magia deste mundo se realize, há muito trabalho na montagem da estrutura do circo. A tenda de um circo deve ser montada em um terreno plano e, para isso, deve ser construída uma estrutura conforme a sequência de figuras, né? Então, tem uma sequência aqui de como mais ou menos seria construída essa estrutura. Tem as medidas aí, né? Mas tem uma sequência e a última parte seria ela totalmente construída, revestida por lona, tá? Aí tá aí. Mas depois nós vamos observar os detalhes aí da estrutura. Continuando, a cobertura, ou seja, a parte de cima lá da tenda, e as laterais da tenda descrita serão totalmente revestidas por lona. Para que isso ocorra, a quantidade mínima de lona que deverá ser usada em metros quadrados, né, é igual a... Então, tá lá. Então, o que acontece aqui, pessoal? Esse exercício, a gente percebeu que é um exercício de geometria, ou seja, é a parte da matemática que estuda as formas geométricas, mas em nenhum momento falou assim, calcule a área. Né? Ele usou a unidade de área, pediu quantos metros quadrados dá. Então, na verdade, a gente precisa calcular a área, lembrando que toda unidade de área tem o quadrado em cima, que o conceito de área é preencher um espaço, uma superfície, com quadrados de 1 por 1. Tá? Então, vamos ver aqui. Então, a gente vai ter que dividir esse exercício em 3 partes aqui para a gente poder compreender melhor. A primeira parte seria a lateral. A lateral ela é formada por retângulos, tá vendo? No segundo desenho, eu acho que fica mais fácil de compreender, tá vendo? Essa parte aqui, que vai ser revestida por lona, é um retângulo. E qual é a medida, ou quais são as medidas deste retângulo? A base é a mesma que foi colocada aqui na parte de cima, é 12 metros, né? Mesma parte. Então, aqui ó, seriam 12 metros. E a altura, a gente vai pegar pela essa primeira imagem aqui, que é 4 metros de altura até essa primeira parte da estrutura, tá? Então, aqui está as medidas. E aí o que acontece? Quantos
retângulos a gente vai colocar aqui em volta desse desenho para calcular a lateral? São, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no total, são 8 retângulos. Ou seja, para revestir esta lateral, a gente vai gastar 8 vezes mais lona do que a área de um só. Tá? Então, o que nós vamos ter que fazer aqui para calcular a área? Primeiro, vamos fazer o cálculo da área do retângulo, né? Perceba que a gente vai aprendendo as coisas separadamente, mas nos exercícios vai caindo tudo junto e misturado ao mesmo tempo, né? Então, ficaria 12 vezes 4 metros, certo? Isso seria a área de 1. Como serão 8, então o resultado aqui no final a gente vai ter que multiplicar por 8, porque são 8 vezes mais lona, tá? E aí toma cuidado aí, porque nessa primeira parte, a gente vai perceber que tem uma alternativa com essa informação, que no conceito assim, de elaboração de provas é chamado de distrator, tá? Que é o que? Uma parte do cálculo aí incompleta está lá como alternativa, mas não é essa ainda, tá? Aí o que acontece? Tem a cobertura agora. A cobertura ela é formada por triângulos, está aqui na última imagem, e ele colocou uma medida, e essa medida é o que? Ela é a altura, tá vendo? Desse triângulo aqui, vou fazer aqui o desenho aqui só para vocês perceberem melhor, tá? Aqui seria, né, o ângulo aí de 90 graus, e esse 15 aqui está correspondente à altura, tá? E para a gente calcular a área precisa da base. Onde está a base? A base está nesse desenho aqui, ó, tá vendo? Do segunda imagem, porque se aqui é 12, né, consequentemente, todas as medidas são 12. A distância entre essas colunas, todas elas é a mesma, tá? Então, significa que a base deste triângulo também é 12 metros, porque cada triângulo vai ser encaixado aqui. E a mesma coisa, né, são 8, né, são 8 triângulos iguais a este daqui, né, ou seja, são 8 áreas, né, que a gente teria que calcular, mas na verdade a gente multiplica por 8, que é mais fácil. Então vamos lá, então vai ficar assim, A, que é a área do triângulo agora, que faz parte da cobertura, vai ser 12, que é a base, 12 metros, vezes a altura, que é 15 metros, foi dado no exercício, tudo isso dividido por 2, porque o triângulo, como a gente viu, é a metade, né? Bom, eu simplificaria aqui primeiro, para ficar mais fácil, ou seja, 12 dividido por 2, quanto que dá, tá? O resultado que dá, multiplica por 15, mas se você quiser fazer 12 vezes 15 primeiro e dividir por 2, tanto faz, né? Só não pode esquecer, porque são 8, então a gente vai ter que multiplicar por 8 aqui no final também, tá? São 8 triângulos iguais a esse. E vai dar também uma alternativa, obviamente não é essa, porque a gente fez o cálculo da lateral, agora a cobertura, então precisa fazer a área total. Vou colocar aqui como que você vai fazer a área total, vou abreviar por AT. Você vai pegar a área da lateral, certo? Que é formada somente por retângulos, mais a área da cobertura, que é formada por triângulos, certo? Somando os dois resultados, você vai encontrar a área total, tá bom? Continuando, o Enem 2019 é um exercício um pouco mais teórico, tá? De matemática, mas às vezes, né, cai assim mesmo teórico também. Então, o trapézio isósceles, certo? O que é isósceles? Significa, esse iso no português significa com alguma coisa de igualdade, né? Então, no caso aqui, ó, esses dois lados, eles são iguais, por isso que são chamados, tem a mesma medida, né? Por isso que é chamado de isósceles. Também tem triângulos, né? Isósceles e assim vai. Mostrado na figura a seguir, M é o ponto médio do segmento BC, lembrando o segmento é o pedaço da reta, né, do B até o C, e o M está na metade, ponto médio. E os pontos P e Q são obtidos dividindo o segmento AD, então está lá embaixo, aqui seria a base maior, vamos dizer assim, desse trapézio, dividida em 3 partes iguais. Então, olha aqui, ó. Então aqui está os pontos, tá vendo? E aí ele está dividido em 3 partes iguais, certo? Continuando, os pontos B
M, C, P e Q são traçados segmentos de reta. Então, nesses pontos aí, eles traçaram lá e a gente viu que vai formar o que aqui, ó, determinando 5 triângulos internos, né, ao trapézio. Então, o trapézio foi dividido em 5 triângulos internos, conforme a figura. A razão entre a medida BC e AD, ou seja, que é a base menor e a base maior, que determina áreas iguais para os 5 triângulos mostrados na figura, aí está lá as alternativas. Lembrando que a razão ela é dada pela divisão de 2 números, né? Nas aulas de regra de 3 a gente viu mais ou menos sobre isso, mas só para lembrar esse conceito aí da matemática. Bom, então aqui nós vamos colocar o desenho, identificou que são 5 triângulos, tá? E ele quer que a gente faça o quê? Que a gente calcule a razão entre o segmento BC sobre o segmento AD, tá? Então, qual é o número que vai representar isso daí, tudo bem? Ele falou também que esses triângulos são iguais, e aí o que a gente tem que fazer? Tem que usar o conceito de área, porque falou na área lá, né? Para determinar essas medidas. Então, vou começar pelo segmento BC. Ele foi dividido em 2 pedaços. Aqui que ele falou que o segmento, o ponto M está na metade. Então, significa que essa metade e essa metade são iguais. Eu vou chamar de A, tá? Então, aqui, ó, aqui seria A e aqui seria A, porque representa a mesma medida. Então, significa que o segmento BC pode ser representado por 2 vezes aquela medida que eu chamei de A. Tá? Embaixo a gente tem a mesma representação, só que está sendo dividido em quantos pontos aqui? Ó? Em 3, né? Vou chamar aqui de B, tá? Então, se aqui é B, aqui também vai ser B e aqui também vai ser B, certo? Então, o segmento AD, ele é 3 vezes aquela medida, né? 3 vezes, aparece 3 vezes aí, tá bom? Aí o que acontece? Agora a gente tem que descobrir uma relação entre essa medida A e essa medida B. Não sei, o desenho está bem claro assim, mas parece que elas são iguais. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos demonstrar isso matematicamente, que elas são iguais, porque a matemática não mente matematicamente, né? Então, vou fazer o seguinte, ó, usando o conceito de área, tá? Eu vou calcular a área deste triângulo aqui e também a área deste aqui. Para calcular a área a gente precisa da altura, né? Vou começar aqui por baixo aqui, ó, que acho que fica melhor para a gente fazer. Logicamente, dá para perceber no desenho que esses 2 camaradinhas são iguais, tá? Então, como é que ficaria a área, vamos pôr aqui, do primeiro triângulo, que é representado pelas medidas B e H, tá? Então, ficaria o seguinte, ó, a área do primeiro ficaria assim, ó. Vou colocar aqui como A1, tá? A área 1. Ficaria B, certo? Vezes o H dividido por 2, certo? A base aqui dele está representada por B e H. Como é que ficaria a área 2? Né? Vou colocar aqui como área 2 aqui, tá? O segundo triângulo. Na verdade, eu fiz esse daqui, né? Agora eu vou fazer para esse daqui, tá? Só para vocês entenderem. A base aqui está representada pela medida A, certo? Vezes o H, que a altura é a mesma. Tudo isso dividido por 2, tá? No desenho, dá para perceber nitidamente, mas ele falou lá no texto, ele falou que essas medidas elas representam áreas iguais, ou seja, a área do primeiro triângulo é igual à área do segundo triângulo. Dito isso, a gente pode fazer o seguinte, para achar a relação entre essas medidas A e B, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer B vezes H dividido por 2, que é a área do primeiro triângulo, e isso tem que ser igual à área do segundo triângulo, que é A vezes H, tudo isso dividido por 2. E aí a gente vai tentar achar a relação entre esses 2 camaradas, né? Esse 2 eu vou fazer em relação ao B, tá? Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever B vezes H é igual a vezes H
dividido por 2, certo? Vezes 2, né? Porque o 2 está multiplicando, passa dividindo. Cancela esse camarada com esse. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou ficar na equação desta maneira. B vezes H é igual a A vezes H, tá? Para achar essa medida B, basta fazer o seguinte, esse H ele está multiplicando, passa dividindo. Então, eu posso escrever o seguinte, que o B é igual a A vezes H dividido por H também, certo? Cancelando esses dois camaradinhas, né, que são iguais, eu escrevo o seguinte, que B é igual a A. Né? Então, significa que as medidas são iguais, tá ok? Para finalizar o exercício, basta você pegar uma das duas medidas e finalizar ali, porque a gente achou a razão, tá? Então, aqui a gente precisa só substituir um valor. Por exemplo, se a gente tem as duas letras iguais, então a gente pode escrever o seguinte, a gente pode escrever isso aqui, ó, 2A, tá? Sobre, como B é igual o A, então eu posso escrever 3A também, né? Que aí eu consigo simplificar uma letra, sobra só a razão que ele quer que a gente calcule, tudo bem? Eu fiz o passo a passo aqui do lado, mas se você percebesse que as medidas eram iguais, não precisava fazer, mas eu só fiz a demonstração para provar que elas são iguais, tá? Último exercício, é um pouco mais prático do que esse anterior, mas é um pouquinho antigo também, mas vamos lá. O esquema 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, certo? São chamados de garrafões e correspondem a áreas restritas. Está lá o esquema e tá as medidas, depois nós vamos discutir quando for solucionar o exercício, certo? Visando atender às orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, a sigla FIBA, provavelmente deve ser alguma coisa em inglês, né? Em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas. Foi prevista uma modificação nos garrafões das quadras que passariam a ser retângulos. Ó. Então, ele relacionou as medidas e agora a gente tem retângulos ao invés de trapézios. Como mostra o esquema 2, está lá as medidas, tá? 490 por 580 centímetros. E aí o que pede aqui no exercício? Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a, então aí se houve um aumento, né, a gente vai calcular fazendo a diferença. Se houve uma diminuição, significa que a área antes era menor, né, depois que fez a modificação diminuiu, ficou menor, e aí a gente precisa saber o que aconteceu. Outro detalhe também, ó, os centímetros quadrados lá, né, que a unidade de área é bom ficar atento a esse detalhe aí, bem? Bom, o esquema 1 está representado pelo trapézio, então como que a gente calcularia a área do trapézio? Igual a gente viu, é a base maior mais a base menor, tudo isso dividido, vezes a altura dividido por 2. Eu vou colocar só os números, tá? Que a gente já sabe que vai dar centímetros quadrados. Então, a base maior, repara que ele está rotacionado, certo? Vai ser 600, né? 600 centímetros, mais a base menor, 360 centímetros, vezes a altura, que é a distância entre as duas bases aqui, está o 580, certo? Vamos colocar aqui o 580. Tudo isso dividido por 2, tá? Então esse seria o primeiro cálculo. Eu faria a mesma coisa, dividiria aqui primeiro, para depois fazer a soma. Tem várias maneiras aí de se fazer, aí você vê o cálculo aí que melhor te agrada, né? Faz aí o cálculo, aí vai ser o cálculo da primeira área, que é a do trapézio do esquema 1. Aí no esquema 2 nós temos o retângulo, tá? E aí o que acontece aqui? O retângulo, a gente viu que tem um conceito um pouquinho diferente, né? Aqui é 490, tá? Então seria 580 vezes
490, né? Lembrando que aqui é um retângulo, precisa dividir por 2, nada, tá? Então, aí feita a multiplicação, você vai ver se teve uma alteração, né? Obviamente teve, mas aí tem que ver se aumentou ou se diminuiu. Se aumentou, tem a ver com as alternativas A, B e C. Se diminuiu, tem a ver com as outras, né? Então, aí você vê, para saber o quanto que aumentou ou diminuiu, basta fazer a diferença. O que seria a diferença? Pegar a área menor, na área maior menos a menor, aí você vê a diferença, tá bom? Então são essas a proposta para a aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, né, para acompanhar as postagens aí semanalmente, né? E se gostou da aula, deixa curte, né, dá o like aí e compartilha para ajudar na divulgação do canal e também para as pessoas que estão interessadas nesses temas aí de matemática, tá bom? Um abraço a todos, até!